Quando a velhice chega, muitos acreditam que o isolamento é um sinal de sabedoria ou de tranquilidade. Mas, segundo Allan Kardec, o afastamento excessivo é uma das formas mais silenciosas de enfraquecer o próprio espírito. O idoso que se isola acredita estar poupando os outros de suas limitações, quando na verdade está se afastando das oportunidades que a vida ainda oferece para evoluir. O isolamento espiritual não é apenas estar sozinho. É quando a pessoa deixa de se conectar, de conversar, de compartilhar, de sentir que ainda faz parte do mundo. E essa desconexão cria uma espécie de sombra interior que se espalha lentamente, fazendo o espírito perder o brilho e o sentido da existência. Kardec dizia que o convívio humano é o terreno onde o espírito mais aprende, porque é no contato com o outro que somos forçados a praticar a paciência, o perdão e o amor, virtudes que nenhuma leitura ou oração por si só consegue desenvolver. Muitos idosos se fecham porque se decepcionaram demais, sentem que deram muito e receberam pouco. Viveram traições, ingratidão, distanciamento dos filhos, abandono de amigos, tudo isso machuca profundamente. E, em resposta, o espírito tenta se proteger, erguendo muros. Mas, na tentativa de se defender da dor, acaba impedindo a entrada da luz. O isolamento, no fundo, é uma defesa que vira prisão. Do ponto de vista espiritual, quando o idoso se fecha ao mundo, sua vibração se torna mais densa e os bons espíritos têm dificuldade de se aproximar. A energia que antes fluía livremente começa a estagnar. É por isso que tantos idosos sentem um cansaço que não é físico, é espiritual. Sentem um vazio, uma tristeza sem causa aparente, uma falta de vontade de viver. Isso não é fraqueza, é sinal de que o espírito está se desconectando da corrente da vida. Mas há um caminho para reverter isso, e ele começa com pequenos gestos. Allan Kardec dizia que o bem começa nas menores ações. Um bom dia sincero ao vizinho, uma conversa curta com quem cruza o seu caminho, uma prece feita desejando o bem a alguém. Tudo isso são fios que religam o espírito ao mundo. O idoso que faz isso renova seu campo vibratório e atrai presenças espirituais mais elevadas. Não se trata de buscar companhia o tempo todo, mas de não permitir que o coração se feche. Mesmo em silêncio, é possível estar conectado, através da oração, da leitura edificante, da música que toca a alma. A solidão física não é o problema. O problema é a solidão interior, quando o espírito deixa de se sentir útil e pertencente. O isolamento se desfaz quando a pessoa descobre que ainda tem algo a oferecer. E sempre há algo a oferecer. Uma palavra de sabedoria, um gesto de carinho, um exemplo de serenidade. Kardec lembrava que o idoso é um instrumento valioso na obra divina, porque carrega consigo a experiência e o entendimento que só o tempo traz. Quando o espírito se reconhece como parte ativa da vida, ele volta a irradiar luz. A solidão, quando aceita, pode ser um espaço de introspecção, mas quando cultivada como refúgio permanente, se torna um veneno. É por isso que Allan Kardec alertava: ninguém vive para si mesmo. O isolamento absoluto é contrário às leis da natureza. Somos todos fios do mesmo tecido espiritual, e o fio que se separa do conjunto começa a se desgastar. Por isso, se você sente vontade de se afastar, se o mundo parece barulhento demais, lembre-se, o silêncio pode curar, mas o fechamento adoece. O espírito envelhecido não precisa se esconder. Ele precisa se integrar de um novo modo, mais calmo, mais consciente, mais sereno. Talvez você não consiga mais participar das mesmas atividades de antes, mas ainda pode ser presença, ainda pode irradiar paz, ainda pode ouvir e aconselhar. Isso é espiritualidade viva. O espírito que continua se doando, mesmo em pequenas doses, é o que envelhece com leveza e dignidade.
Uma das maiores armadilhas espirituais na velhice é viver preso ao passado. Allan Kardec dizia que o tempo é uma das provas mais sutis que Deus oferece ao espírito. E o modo como lidamos com ele revela o grau de desapego que já alcançamos. Muitos idosos, sem perceber, passam a existir apenas em lembranças, recontando histórias antigas, revivendo dores, relembrando oportunidades perdidas. É como se o presente deixasse de existir e o passado se tornasse um refúgio, ou até mesmo uma prisão. Mas o espírito que vive preso ao passado se desconecta da própria missão atual. Porque enquanto o corpo envelhece, a alma continua em aprendizado. Não há fase da vida em que o espírito deixe de ter lições a cumprir. O erro está em acreditar que o tempo de evoluir acabou. Kardec lembrava que, mesmo nos últimos dias da existência, um gesto de humildade ou uma palavra de perdão podem mudar completamente a vibração de um espírito e determinar um recomeço mais luminoso na próxima encarnação. Viver olhando para trás impede a alma de ver o que está diante dela. A saudade é natural. É o coração reconhecendo o valor das experiências vividas. Mas quando a saudade se transforma em apego, o espírito começa a sofrer. O idoso que passa os dias lamentando o que perdeu, o corpo forte, as pessoas queridas, as chances que não aproveitou, acaba alimentando uma energia de melancolia que o envolve como uma névoa. E essa névoa o impede de enxergar as bênçãos do presente. Kardec explicava que o espírito evoluído aprende a se desligar do que já cumpriu. Ele entende que o que passou foi aprendizado, não castigo. O verdadeiro arrependimento não é ficar lembrando o que poderia ter sido, mas usar o que foi para agir melhor agora. Por isso, o convite é prático. Em vez de revisitar o passado com tristeza, transforme-o em sabedoria. Pegue uma lembrança dolorosa e pergunte-se: o que ela tentou me ensinar? Talvez tenha sido a paciência, talvez a coragem, talvez o desapego. Quando você extrai a lição, o passado deixa de ser um peso e se transforma em força. É isso que Kardec chamava de purificação da memória espiritual. A capacidade de olhar para trás sem dor, apenas com gratidão. É comum, na velhice, sentir vontade de reviver tempos melhores. Os amigos que partiram, o trabalho que já não existe, o amor que se foi. Mas o espírito desperto compreende que tudo o que foi vivido permanece em si, em forma de aprendizado. O amor que se deu nunca se perde. Ele se transforma em luz dentro da alma. O tempo pode levar pessoas, mas não leva o que foi construído espiritualmente. O que realmente destrói o espírito é a resistência ao agora. O idoso que repete "naquele tempo era melhor" está dizendo inconscientemente "hoje não há mais sentido". E quando o espírito perde o sentido, começa a se apagar. Por isso, é essencial criar novas razões para viver, mesmo que simples. Cuidar de uma planta, ler uma obra inspiradora, fazer uma prece por alguém, observar o nascer do sol. Tudo isso é presente, tudo isso é vida acontecendo agora. Kardec afirmava que cada etapa da existência tem sua função espiritual. A juventude serve para semear, a maturidade para cuidar e a velhice para compreender. E compreender é o mais alto dos trabalhos espirituais. O idoso que vive o presente com aceitação está, na verdade, reparando o passado sem perceber, porque cada ato de serenidade anula antigos desequilíbrios. Viver preso ao passado é, espiritualmente, tentar reviver uma encarnação que já acabou. Mas aceitar o presente é preparar-se para a próxima com mais luz e consciência. É por isso que muitos espíritos desencarnam em paz, porque nos últimos anos aprenderam a olhar o passado com compaixão e o presente com gratidão. Então, se você sente saudade de tempos que não voltam mais, transforme essa saudade em oração. Ore por quem fez parte da sua história. Envie luz
para os que partiram. Agradeça pelas alegrias e até pelas dores, porque tudo o que foi vivido moldou o espírito que você é agora. E o espírito que reconhece isso não teme o tempo. Ele o honra. Entre todas as sombras que pesam sobre o espírito na velhice, poucas são tão destrutivas quanto a culpa. Allan Kardec dizia que o remorso é uma das mais dolorosas provas da alma e que ele só tem valor quando leva à reparação. Mas, quando se transforma em prisão interior, ele paralisa o espírito e o impede de seguir em frente. Muitos idosos vivem atormentados pelo que fizeram ou pelo que deixaram de fazer e acreditam que já é tarde demais para consertar. O arrependimento é natural. Ele mostra que o espírito já despertou para o que é certo. Mas quando a culpa se prolonga e vira castigo, o espírito adoece. Kardec alertava que Deus não condena ninguém eternamente. Quem se condena é o próprio ser por não aceitar o perdão. E esse é um dos erros mais tristes da velhice. Acreditar que o tempo acabou e que já não há mais como reparar o mal feito. Mesmo quando o corpo está fraco, o espírito ainda pode agir e muitas vezes a reparação não exige grandes gestos. Pode ser uma palavra de arrependimento sincero, uma oração por quem foi ferido, um ato de bondade feito em silêncio. O que importa é a intenção verdadeira de se transformar. A energia do arrependimento sincero tem um poder espiritual imenso. Ela desfaz correntes invisíveis e ilumina caminhos que pareciam perdidos. Kardec ensinava que o espírito que reconhece o erro já deu o primeiro passo para se libertar. Mas é preciso completar o caminho com o perdão. Não apenas pedir perdão aos outros, mas também se perdoar. Muitas pessoas envelhecem presas ao peso da culpa, e esse peso as impede de aceitar o amor divino que as envolve. O espírito que não se perdoa nega a si mesmo a oportunidade de recomeçar. Na prática, há formas simples de curar esse tipo de ferida. Escreva uma carta para quem você magoou, mesmo que a pessoa já tenha partido. Coloque ali tudo o que ficou guardado e depois ore. Essa carta não é para o outro, é para a sua alma. Ela serve para libertar o que ainda dói dentro de você. Outra maneira é praticar o bem em nome daquele erro. Se você machucou alguém com palavras, use suas palavras agora para consolar. Se foi egoísta, ajude alguém em silêncio. A ação positiva reequilibra o campo vibratório do espírito. É importante entender que a culpa não desaparece por esquecimento, mas por transformação. Esquecer o que se fez não é evoluir, é fugir. O verdadeiro progresso espiritual vem quando você olha para o erro de frente e decide não repeti-lo mais. Esse é o tipo de arrependimento que purifica, que traz leveza e paz. Kardec dizia que o espírito que se culpa demais ainda não compreendeu a misericórdia divina. Deus não pede perfeição, pede sinceridade. O que ele espera é o esforço honesto, mesmo que pequeno, de fazer o bem. O idoso que entende isso se liberta da angústia e passa a viver seus dias com serenidade, porque percebe que cada oração, cada gesto de amor, é uma forma de se reconciliar com o passado. O arrependimento verdadeiro não leva ao desespero, leva à reconstrução. Quando o espírito aceita que errou, mas continua caminhando, ele atrai espíritos de luz que o ajudam a reparar. É por isso que muitos idosos sentem uma paz repentina depois de uma confissão sincera ou de uma conversa honesta. É o alívio da alma que finalmente se libertou. E há algo profundo nisso. Quando você se perdoa, dá permissão para que outros também se libertem da culpa. O perdão é uma corrente que se espalha, que, quando o idoso demonstra que aprendeu a compreender e a se reconciliar com o próprio passado, ele se torna um exemplo espiritual para os mais jovens. Mostra, sem precisar dizer nada, que a vida é feita de tentativas, de erros e de recomeços, e que o espírito sempre pode se renovar. A culpa destrói, mas o arrependimento sincero constrói. O primeiro é prisão, o segundo
libertação. E quando o espírito entende essa diferença, começa a sentir novamente o prazer de viver, porque percebe que a velhice não é um castigo, mas uma chance divina de acertar o que antes não foi possível. Poucos percebem o quanto a reclamação constante pode enfraquecer o espírito. Allan Kardec explicava que o pensamento é uma força viva. Ele cria, molda e atrai energias de acordo com sua natureza. Quando alguém reclama o tempo todo, está vibrando numa faixa de insatisfação que fecha as portas da alma para o amparo espiritual. O idoso que se acostuma a murmurar sobre tudo, o corpo, o clima, os outros, a vida, vai aos poucos mergulhando em uma névoa de desânimo que o impede de sentir a presença de Deus. A reclamação parece inofensiva, mas é uma forma de negação da gratidão. E a gratidão é um dos alimentos mais puros do espírito. Kardec dizia que agradecer não é apenas dizer obrigado, mas reconhecer o valor da vida em cada instante. Mesmo quando há dor, mesmo quando há limitações, sempre há algo a ser reconhecido como bênção. O espírito que entende isso começa a transformar o olhar, e é o olhar que muda tudo. Na prática, é possível perceber quando a reclamação se tornou um hábito. É quando o dia começa e o primeiro pensamento já é de insatisfação. Estou cansado, nada melhora, ninguém liga para mim. Esses pensamentos se repetem como um mantra negativo que molda o ambiente espiritual da casa. E quanto mais o espírito vibra assim, mais atrai companhias espirituais na mesma sintonia. Almas perturbadas, presas à queixa e ao pessimismo. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando o idoso desperta e decide agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, sua energia se eleva instantaneamente. Uma prece curta pela manhã, o simples gesto de contemplar o céu, o sorriso oferecido a quem passa na rua, tudo isso é magnetismo positivo sendo criado. Kardec dizia que o pensamento elevado é uma oração constante, mesmo sem palavras. O espírito que pensa bem cria luz ao redor de si. Reclamar é olhar para a vida esperando que ela nos sirva. Agradecer é olhar para a vida entendendo que cada experiência, boa ou ruim, é um degrau no crescimento espiritual. E quando o espírito aprende a olhar assim, ele descobre algo poderoso. A paz não depende das circunstâncias, depende do estado interior. Outra consequência da reclamação é o esquecimento de si mesmo. Muitas pessoas, ao envelhecer, começam a viver apenas para cuidar dos outros, dos filhos, dos netos, da casa, e se esquecem de cuidar da própria alma. Sentem-se obrigadas a se sacrificar o tempo todo, e quando não recebem o reconhecimento que esperam, o coração se enche de frustração. Mas Allan Kardec alertava que o verdadeiro amor não se confunde com anulação. Amar é doar-se, mas também é preservar a própria luz. Na velhice, cuidar de si é um dever espiritual. E não se trata de vaidade, mas de equilíbrio. Reserve momentos para se ouvir, para refletir, para orar. Alimente o corpo com cuidado, mas alimente também a alma com o que eleva. Leituras, música, silêncio, contato com a natureza. Quando o espírito se nutre, ele volta a irradiar energia boa, e essa energia, por sua vez, beneficia todos ao redor. Cuidar de si não é egoísmo, é serviço divino. Um espírito harmonizado espalha paz. Um espírito cansado e cheio de queixas espalha desânimo. Por isso, a melhor forma de continuar ajudando os outros na velhice é preservar sua serenidade interior. Quem mantém o coração tranquilo ensina mais com o exemplo do que com palavras. E é importante lembrar, a gratidão é um exercício diário. Você pode começar agora com algo simples. Agradeça pela respiração, pelo dia que começa, pelo aprendizado que a vida te deu. Agradeça até pelas dificuldades, porque são elas que mostram onde o espírito ainda precisa crescer.
Quando o idoso aprende a agradecer em meio aos desafios, ele se torna luz, mesmo em ambientes sombrios. Kardec dizia que o verdadeiro envelhecimento não está no corpo, mas na alma que desiste de aprender. Reclamar é desistir. Agradecer é continuar evoluindo. E o espírito que continua grato mesmo diante das limitações, desperta no plano espiritual com a leveza de quem cumpriu o dever com humildade e amor. A velhice é o momento de colher o que foi semeado, mas também de semear para o futuro espiritual. E o que se planta com gratidão floresce na eternidade. Por isso, se a vida não está como você imaginou, agradeça mesmo assim. Talvez o que parece pouco agora seja exatamente o que sua alma precisa para evoluir. E lembre-se do que Allan Kardec ensinava: nenhuma dor é castigo, nenhum fardo é eterno. O sofrimento é sempre um convite à transformação. E a gratidão é o primeiro passo dessa mudança, porque o espírito que agradece já entendeu o segredo maior da vida: que tudo o que vem, vem para ensinar.